Boa noite, mínimo das relações exteriores de Dion Saar. Boa noite, estimado. Como você está? Bem, graças a Deus. Para onde vamos a partir daqui? Antes de tudo, aonde chegamos? Aonde chegamos? Chegamos a uma reversão estratégica completa na tendência. Se pensarmos nisso por um momento, o Irã nos cercou durante algumas décadas com braços de terrorismo. Eles tinham uma fronteira conosco, mas nós não tínhamos uma fronteira com eles. Hoje, você cortou em grande parte esses tentáculos do povo e você está lá em cima, nos céus, e é você quem cria uma situação de assimetria em relação ao Irã. Por isso eu digo, o que aconteceu aqui, em um primeiro nível, foi um retorno à política de iniciativa, de ofensividade, que por muitos anos esteve ausente na doutrina de segurança israelense. E no nível específico em relação ao Irã, isso é simplesmente uma reversão de tendência, que nesta campanha, nos últimos 10 dias, foi completa. Ok, escuta. Os objetivos da operação são eliminar o programa nuclear iraniano e sua capacidade balística. Os objetivos, eu posso recitá-los para você. São 4 objetivos. Quais são? Um impacto significativo no programa nuclear. Um impacto significativo no programa balístico. Um impacto significativo no programa de extermínio, criando as condições para a neutralização completa do programa nuclear. Agora, ainda não. Esses são os objetivos definidos pelo gabinete. Eu simplesmente me lembro deles. Acho que ainda há objetivos. Por exemplo, ainda existem metas e objetivos na área do programa de mísseis balísticos, e eles ainda têm muitos mísseis, além de aspectos de produção de mísseis. Então ainda há atividade, e as forças de defesa de Israel continuam e continuarão atuando. Mas escute, ministro das Relações Exteriores Saar, se esses são os objetivos, como você os enumerou, por que estão atingindo símbolos do governo? Por que estão atingindo alvos civis? Porque, quando o governo de Israel, se não pode dizer tudo bem, não fique bravo com você aí em casa, não diz a verdade. E a verdade é que Israel também quer trocar o regime no Irã, que mesmo se causarmos um grande dano, eliminarmos completamente o programa nuclear, o programa de mísseis balísticos, a capacidade de destruição e tudo que você mencionou, ainda vai ficar um gosto amargo se terminarmos isso, e Khamenei e todos os seus aliados malucos continuarem lá. Primeiro de tudo, você sabe, dizem que com a comida vem o apetite. Apetite. Mas nos objetivos originais do plano, isso não foi definido. Isso pode ser um resultado da campanha. Não é uma meta que o gabinete definiu, e para decidir algo assim, seria preciso tomar uma nova decisão, e isso tem muitas implicações. Assad Katz tweetou diferente do que você diz aqui. Eu acho. Se houve raiva por ele. Eu acho que não acho que nenhum dos membros do gabinete discordaria de mim. É legítimo, afinal todos os mecanismos desse regime fazem parte da campanha. Você não está atingindo civis quando atinge os mecanismos do regime, os mecanismos de segurança ou de repressão dele. Mas, no fim das contas, o gabinete, até o momento, não definiu isso como objetivo da operação. Isso tem implicações muito grandes. No momento, isso. Sua opinião, isso é um objetivo. Na minha opinião, sabe, eu... Gosto de ver ministro das Relações Exteriores explicando ao painel. Alguns têm dificuldade. Por exemplo, quando há cones, você quer ver como a pessoa dribla entre eles. Sem encostar neles, é sem encostar neles. Estou apresentando. Sim. A política do governo. Eu não estou apresentando aqui uma política pessoal. Não, estou te entrevistando agora. Ministro de Israel, esse objetivo é legítimo. Então eu não entendo qual é o receio de dizer que isso não... Que esse não é um objetivo que o gabinete determinou. Eu entendo. É só isso. Como ministro, não só como ministro das Relações Exteriores, mas como ministro do governo, você precisa representar a posição que o gabinete determinou. Dizer algo assim, então, primeiro, é um compromisso de alcançar além de todas as considerações nas quais eu não quero entrar aqui ao vivo. E por isso eu digo, isso pode ser um resultado. No final das contas, isso está nas mãos do povo iraniano. Afinal, você não está lá no subsolo, você trabalha a partir do ar, então também há certas limitações.
Claro. Ainda não foi definido com objetivo. Como ministro das Relações Exteriores de Israel, pode compartilhar conosco sobre seu trabalho nos bastidores. Você sabe que isso vai acontecer e que precisa preparar os países árabes, países de destaque, que são aliados importantes e significativos nossos. O papel que você desempenhou na atuação junto a alguns desses países. Como você faz isso sem que vaze e, ao mesmo tempo, preparar tudo, porque isso é muito importante. Isso realmente foi um grande desafio. Porque, antes de tudo, eu podia compartilhar com um número muito restrito de pessoas de confiança dentro do ministério, que eram mesmo pessoas de confiança. E, claro, coordenei toda a atividade com o primeiro-ministro, se ele falava um minuto depois ou se eu falava. E, no fim das contas, estamos desde então, há vários dias. Todo dia tem uma reunião. Hoje à noite tem uma reunião do Conselho de Segurança da ONU. Sempre atividade diplomática e encontros de fóruns multilaterais. E precisamos defender nossos interesses. Mas acho que há um grande grau de compreensão. Acho que também o que aconteceu ontem, os Estados Unidos. Acho que ontem. Os Estados Unidos agiram, depois de muitos anos, realmente como líder do mundo livre. Sempre dizem que o presidente dos Estados Unidos é o líder do mundo livre, mas esse título nem sempre corresponde à realidade. A própria decisão corajosa do presidente Trump estava conectada à realidade. Isso tem uma implicação para a ordem mundial, não só aqui em termos estratégicos. Você vê uma mudança estratégica na projeção de poder como parte da diplomacia e da política. Isso era um pouco problemático na cultura ocidental, que costumava hesitar, olhar para o outro lado, esperar muito tempo para agir e evitar o uso da força. E agora Israel e os Estados Unidos estão fazendo algo que não faziam há muitos anos. Aliás, você aprova isso? Com certeza. Bem, Podemos voltar atrás, ao caso da Coreia do Norte, e ver como ela conseguiu obter armas nucleares. O Irã é um país que, por décadas, a comunidade internacional foi impotente e fraca diante dele, e ele se espalhou pelo terrorismo, se espalhou pela região, se espalhou com o programa nuclear, se espalhou com os mísseis. E agora, pela primeira vez, estão sendo estabelecidas novas regras. Isso não é o fim da batalha, porque, obviamente, os iranianos vão se opor a isso. Mas você vê como até atores na Europa, que antes falavam de outra forma, começam de certa maneira a alinhar seu discurso com essa afirmação. Ou seja, Netanyahu e o governo arrastaram o mundo todo o mundo ocidental, livre e democrático, para uma posição intransigente contra o Irã, ao contrário do que aconteceu com a Coreia do Norte. Em grande medida, isso é verdade. Afinal, se o Gabinete de Segurança não tivesse tomado a decisão que tomou em 12 de junho, os Estados Unidos também não teriam agido. Isso é algo completamente diferente e acho que hoje o crédito também é merecido. Eu também disse isso ontem quando estávamos sentados juntos. O crédito vai para Benjamin Netanyahu como alguém que assumiu essa missão para si, conduziu-a com mão de mestre, tanto no aspecto diplomático quanto nos aspectos operacionais, com muita determinação. Eu me belisco. Por quê? Você vai ver a... Eu me belisco. Você vai ver a... Volte no arquivo. Se você souber, depende de que ano você vai parar. Sim. Mas eu realmente acredito, com base no que vi com meus próprios olhos. Sim. Que se não fosse o Netanyahu nesse cargo nesse período, aquilo que aconteceu ontem não teria acontecido. Isso deve continuar por muito tempo? Vai ser uma guerra de desgaste? Eu não quero fazer previsões. Porque essas coisas... Acho você pensa o que penso. Não, elas não dependem só de você. E por isso eu não quero. Também depende do lado iraniano. E Haki diz, ele diz hoje, estou te dizendo que ele diz hoje, o caminho diplomático está fechado. Tudo bem. O fato de o caminho diplomático estar fechado também não obriga ao que você disse. Ele diz para eles, não vou chegar a um acordo com vocês, não vou impor restrições a mim mesmo sobre a questão nuclear, sobre mísseis e coisas do tipo. Mas isso não significa que o Irã tenha interesse em continuar o confronto, que também pode. A propósito do ponto que você levantou antes, colocar o regime deles em risco, e por isso é um evento um pouco mais complexo. Israel tem céus protegidos, os Estados Unidos têm céus protegidos. Eu não vejo interesse do Irã em uma campanha prolongada, mas como sempre, você tem o outro lado. Eu não quero fazer previsões sobre o outro lado. A Bolsa de Valores reflete um grande sucesso de Israel e já espera que mais países se juntem aos acordos de Abraão.
Você pode nos dizer quantos estão na fila? Não. Primeiro posso te dizer que, nas minhas conversas com ministros das Relações Exteriores, que eu faço todos os dias, inclusive hoje, você percebe o respeito verdadeiro e ouve isso claramente, mesmo que não seja dito explicitamente. Também de países que aguardam adesão. Também delas. Não. Agora eu estava falando sobre os países do mundo em geral. Há países esperando para se juntar. Ainda não se definiu a arquitetura regional. Ainda estamos no meio do acontecimento. Sabe, é como analisar um jogo de futebol no minuto 60. É preciso esperar até o final do jogo. O que devemos desejar a Gideon Saar, ministro das Relações? Continuar fazendo coisas boas pelo povo de Israel. Isso já é bom o suficiente. Vocês juntos, você e o primeiro-ministro, é ótimo. Se bom. Ministro Relações Exteriores. Já dizer. Muito obrigado. Que reviveu. Pessoal, alguém quer comentar sobre o que foi dito aqui? Quero dizer algo. Existe uma diferença. E é preciso reconhecer o ministro das Relações Exteriores por explicar a posição nessa guerra. Você viu que o ministro das Relações Exteriores fugiu da CNN? Nossa posição em lugares como Sky News, CNN está bem, talvez não seja o momento, mas essa é a diferença. Em Gaza não parece assim. Aqui parece que vocês estão vencendo a batalha de comunicação contra o outro lado. Sim, também não é a mesma arena. Quando vamos, pelo menos vou trazer um dado objetivo. Sim. O território do Irã é 75 vezes maior que o território do Estado de Israel e a população deles é 10 vezes maior. Então pode ser que aqui a gente esteja escalado. Davi e Golias. Não para o papel de Golias, né? Então, é tudo uma questão de também P. Outra coisa, hoje em dia você não precisa explicar muito para o mundo sobre o perigo do Irã, depois do envolvimento deles na guerra na Ucrânia. Isso é na Europa, já virou consenso. E também depois que eles te atacaram diretamente com mísseis e usaram todos os proxies e afins. Não é a mesma situação de 2 ou 3 anos atrás. A questão palestina é um sentimento que entrou na opinião pública ocidental, principalmente na Europa, de forma muito profunda. Ok, ministro das Relações Exteriores, ministro Ginos, muito obrigado. E Bitash Rontal, o que você acha? Você quer perguntar algo ao ministro das Relações Exteriores? Ah, você quer perguntar para ele? Então vamos lá. Porque temos aqui, em uma frase curta. Então, se você quiser perguntar de novo, eu não vou responder. O líder supremo, Khamenei, não é apenas um líder civil, ele é também um líder militar, ele é o comandante supremo. Tudo o que acontece no Irã é ele. Ele é quem lidera fortemente a ideia da destruição de Israel. Ele não está no comando? Há 10 poemas. Olha, eu não quero responder a isso, não porque eu discordo de você, mas porque virou uma cultura assim, de vir para os estúdios e fazer sensacionalismo e pegar manchetes, e isso não traz nenhum benefício. Se o Estado de Israel quer, ele vai agir e não precisa falar sobre isso para o mundo. Não é uma questão de opinião pública. Sim, e antes de dizer algo, quero perguntar ao ministro das Relações Exteriores uma pequena pergunta. Já que a Rússia entrou na fase final desta guerra, é ela agora quem determina para onde essa guerra vai? Ou Israel ainda pode conduzi-la de uma forma que seja considerada independente, com os combatentes? Quem está liderando? Primeiro de tudo, quando entramos, tomamos a decisão por conta própria e agimos por nossa própria iniciativa, sem saber. Certo. Não sabíamos com certeza que os Estados Unidos iriam agir, e é assim também hoje. Mas, ao dizer isso, ainda existe um nível altíssimo de coordenação. Ontem, o presidente Trump disse que ele e o primeiro-ministro Netanyahu trabalham juntos. Isso é um trunfo para a nossa segurança nacional e não sugiro tratarmos isso com indiferença. Pela última vez, um ministro dedicado, forte, sucesso, obrigado.